Fala, gurizada, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse projeto que estou extremamente animado de estar iniciando, que é o Nericast. Então, um podcast onde a gente vai estar conversando aí com diversas personalidades dentro do fisiculturismo natural, não necessariamente só do fisiculturismo, mas desse estilo de vida que circunda ali o natural, né? Então, hoje a gente está com um convidado aí que eu estou muito feliz de trazer, um cara que eu fico muito feliz de poder dizer que hoje eu considero como um baita amigo. Então, nosso queridíssimo Jaime de la Madrid, que antes aqui já no pré-podcast já tomei um xixi que não é Jaime, é Jaime. Então vou me policiar aqui para acertar. Fala, meu, como é que está? Tudo tranquilo? Fala aí, Brunão. Pô, satisfação demais estar aqui com você. Eu falei isso, mas com certeza você vai me chamar de Jaime durante o podcast, não tem problema. E é isso, o importante é a mensagem que a gente vai trazer aqui. Estou muito ansioso e acho que vai ser bom demais. Show de bola. Bom, acabei de perceber, na verdade, que eu não me apresentei antes de te chamar. Te peço desculpa, vou te cortar, me apresentar. Quem não me conhecer ainda, mas está chegando aqui e pulou de paraquedas, muito prazer, eu sou o Bruno, eu sou atleta natural de fisiculturismo. E aí, atualmente, estou em preparação, em busca, né, do Procard da WNBF. Cartão esse que o Jaime já detém, que o Jaime já é atleta profissional, depois ele vai se apresentar um pouco para vocês. Inclusive, essa preparação, quem está cuidando dela para mim é o Jaime, junto com o treinador dele também, que é o Chip, né, que vamos tentar trazer aqui no podcast também, que eu acompanho ele nesse trabalho fenomenal. E da minha parte, eu acho que é isso. Agora, te apresenta aí, meu querido. A maioria das pessoas também que devem estar assistindo provavelmente já te conhecem, mas sempre é bom reforçar. Sim. Cara, eu sou atleta e preparador de fisiculturismo natural, né? Eu atualmente, por enquanto, sou o único brasileiro que tem o cartão profissional da WNBF. Também não é muito por mérito meu, mas pelo fato de que muita gente não tem essa capacidade de competir fora, né? Uma federação que não tem no Brasil ainda. Mas eu justamente estou levando essa federação para o Brasil também. Eu sou presidente da WWF no Brasil. A gente vai fazer o primeiro evento, se tudo der certo, ano que vem. E é isso, um pouquinho de mim. Perfeito, show de bola. Cara, queria começar então aqui pra gente abrir de fato a conversa, começar a destrinchar o conteúdo. Se contasse um pouquinho do início da tua jornada. Não falo da tua carreira, assim, como atleta, mas da tua jornada na academia. Quando anos tu começou, se tinha aquele perfil mais gordinho, mais magrinho, já era um cara que tinha um certo perfil atlético. Cara, então, isso é engraçado, porque eu vejo minhas fotos, inclusive posto, e para mim eu era um cara que tinha um corpo, tipo, super normal, era mais magro. Eu tive fases. Por isso que o pessoal fala muito de somatotipo e eu sempre dou meu exemplo, né? Eu mostro fotos minhas ao longo da minha jornada ali, eu falo, cara, olha essa foto minha aqui, o que você me considera? Ah, ectomorfo. Aí eu mostro outra foto, o cara fala endomorfo, aí eu mostro outra mesomorfo, entendeu? Então eu tive fases durante a minha jornada que eu já fui muito magrinho, já fui aquele falso magro, já fui... Hoje em dia o cara olha para mim e vai me considerar mesomorfo, apesar de, enfim, isso não existir. E, cara, minha jornada começou basicamente como a de quase todo mundo, apesar das pessoas acharem que eu sou um cara totalmente contra esteroide, que sempre fui o atleta natural, paladino da verdade, nem sempre foi assim, né? Eu fui um cara que eu cresci tendo as referências que a maioria das pessoas tiveram, que era o Ziz, era o Jeff Sage, era esses caras de sempre. Eu tenho 27 anos, então era essa mais ou menos as pessoas que eram influentes na minha época. E posteriormente a isso, eu cresci acompanhando todas as pessoas que a gente conhece no fisiculturismo brasileiro, né? Então, todos os referentes que vocês conhecem também já foram os caras que eu me baseei muito. Eu só perdi essa referência, né? Passei a ter outras referências quando eu me mudei do Brasil e comecei a ver o fisiculturismo que no Brasil a gente não conhece, né? Que realmente é o fisiculturismo natural. E a partir daí eu comecei enfim, a galgar, né? Conhecer mais, estudar mais e chegar onde eu tô hoje. Massa. Eu ia deixar pra perguntar isso depois, mas é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque mesmo sendo teu amigo, é algo que eu nunca cheguei a perguntar. Como é que foi essa questão de se mudar para a Espanha? Por que que isso aconteceu? Foi algo positivo? Foi algo negativo? Como é que tu enxerga isso? Cara, foi assim, eu saí do exército, né, em 2014, com 18, 19 anos, e aí eu abri minha primeira empresa com 19, 20 anos, era uma empresa de roupa. E, cara, comecei a estudar, comecei a fazer administração, e todos meus amigos também estudando na faculdade e tudo mais. Mas, cara, alguma coisa, tipo, não me animava a continuar no Brasil. Eu tinha pessoas que eu conhecia que tinham ido morar nos Estados Unidos. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Tinha gente que tinha ido para a Europa. E eu falava, cara, pô, eu quero ter essa experiência. Eu não tinha viajado muito, sabe, na minha adolescência, na minha infância. Não fui um cara que saiu muito do Brasil. Então, eu tinha muito essa vontade de sair, sabe?
E eu tenho essa facilidade de ter a nacionalidade espanhola, né? Minha mãe é espanhola. Então eu falei, cara, eu posso ir para os Estados Unidos, me ferrar lá, porque, porra, não tenho documento, não tenho nada, ou eu posso ir para um país que, porra, que eu sei que é da hora, que é legal, e eu vou ter toda a facilidade burocrática de papéis, né, documentos e tudo mais. E aí, cara, meti o pé. Fui para Espanha, principalmente para, sei lá, tentar a vida, falar, cara, eu chegando lá com a documentação, eu posso estudar, posso trabalhar, posso fazer várias coisas. E foi isso que eu fiz. E aí, chegando na Espanha, tu ainda não. Eu não sei como é que funciona aí para ser profissional de educação física. Tu tem que tirar uma Sim. certificação ou Então, não é. tá, quando eu cheguei na Espanha, eu era, tipo, era um cara que curtia muito, já treinava, curtia muito, e eu sabia que isso era algo que possivelmente eu poderia levar para minha vida. Ainda, tipo, não tinha essa certeza, sabe? Cheguei aqui e continuei estudando mais ou menos o meu ramo ali, administração, comecei a trabalhar em escritório, e ao mesmo tempo que eu falei, cara, agora eu tenho mais tempo para poder treinar, né? Aqui a vida é muito mais tranquila, as pessoas priorizam muito mais a qualidade de vida, né? Então eu tinha um tempo para poder trabalhar e treinar. Cara, só que o treino começou a ter mais importância na minha vida do que o treino. E aí eu comecei a, tipo, treinar numa academia, fiquei muito amigo do dono da academia e falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Aí eu comecei a estudar. E aí entrei, tipo, comecei a estudar educação física, comecei a me especializar em fazer vários cursos, porque aqui eu vi, cara, só com a faculdade de educação física não dá para fazer muita coisa, sabe? Minha área que eu quero trabalhar é essa, porra, é musculação, é hipertrofia, é treino de força. E aí comecei a fazer vários cursos, que dia de hoje considero que são muito mais importantes do que o estudo em si, o certificado que me permite trabalhar aqui na Espanha. Para mim é só um papel, sabe? Tudo que eu tenho de formações extra, né, voltado a fisiculturismo natural, voltado ao treinamento realmente de hipertrofia, biomecânica, tudo isso me aporta muito mais do que o papelzinho, né, que a gente tem, que no Brasil é o CREF, que muita gente fala, pô, cadê seu CREF? Exato. Cara, e essa questão justamente de tu ter. Isso foi com o quê? 20 anos que tu foi pra Espanha? 20, 21? É, 20 para 21. Tá. E quando tu chegou, beleza, tu era um cara que já treinava, mas como é que era o contexto do fisiculturismo natural aí quando tu chegou? Já era um esporte grande, isso é coisa que vem de uns tempos pra cá, que tá crescendo? Queria que tu falasse um pouco da proporção que. Não sei se tu consegue enxergar, exemplo, a proporção fisiculturismo natural, fisiculturismo com drogas aí na Espanha. Como é que é essa relação? Sim. Cara, quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção do que era o fisiculturismo natural aqui, né? Na verdade, também não conhecia. Só que aqui, quando você faz por exemplo, primeira vez que eu pensei em competir, se você coloca fisiculturismo ou culturismo, como chama aqui, já aparecem as duas coisas. Aparecem atletas naturais, aparecem atletas não naturais, ou seja, que é algo que nem se compara com o Brasil, né? Que tem uma predominância só para um lado. Aqui já tinha essa outra parte. E só que sim, o fisiculturismo normal segue sendo mais forte, né? Tanto é que tem vários eventos que brasileiros vêm aqui competir, vocês vêm aí, tem o Europa Pro, tem um cara aqui que é muito forte, que ele faz vários eventos tipo a Muscle Contest, e o fisiculturismo normal segue sendo maior que o fisiculturismo natural. Cara, eu considero que o fisiculturismo natural aqui começou a crescer tipo muito, muito em 2018, que foi um ano depois de eu chegar aqui. Existe há muito tempo já, mas quando entrou o presidente atual da WNBF da Espanha, foi quando, cara, o negócio começou a tipo, tomar uma proporção muito grande. Aqui já tinha uma outra federação menor. Aliás, aqui tem três federações, né? Tem a IMBA, tem a ASN e tem a WNBF. A ASN e a WNBF são as duas maiores. Só que a ASN, cara, sempre foi uma federação que, assim, bom, a gente tá aqui, a gente faz nossos eventos naturais, quem quiser vem, quem não quiser não vem. Nunca, tipo, subiu num palanque para falar, olha, a gente quer, pô, fazer isso crescer, sabe? Eles simplesmente querem pegar uma parcela do mercado ali, tá tudo bem. O cara da WBF não, o presidente veio e falou, meu, vou mudar isso aqui. E ele mudou, cara. E, pô, hoje em dia os eventos aqui realmente já tem regionais da WBF, tem eventos do ano inteiro, tem evento em cada parte da Espanha. Então, realmente o negócio tem uma proporção muito legal que espero que a gente está trabalhando para um dia acontecer isso no Brasil também. Massa. Não, tenho certeza que vai acontecer. Só olhar o que a gente vem fazendo já nesse último ano para cá, o tanto que cresceu, o tanto de pessoas que estão tentando, né? Tanto pessoas que estão de fato ali trabalhando para fomentar o esporte, quanto pessoas que estão querendo se introduzir nessa de fora, que estão querendo se introduzir para surfar essa onda. Então, nada mais é do que o reflexo do pessoal vendo que está crescendo. E, no mais, é isso. Um detalhe que eu queria ver contigo, que é a questão do ponto de virada, né? Tu diria que
dentro disso que tu falou, eu fico com a ideia de que o ponto de virada foi realmente tu ter te mudado para Espanha e aí ter tido todo esse contato ainda mais com os treinos e tal, e com esse contexto de fisiculturismo natural. Tu identifica isso como ponto de virada ou teve algum outro momento na tua vida em que tu para e pensa, tipo, não, pô, foi aqui em que eu comecei a definir que eu ia ser profissional de educação física, foi aqui que eu comecei a definir que eu ia querer ser atleta de fisiculturismo, como é que foi essa trajetória? Cara, assim, quando você tem 20 e poucos anos, tudo bem que hoje em dia vocês estão muito mais maduros do que eu. Eu considero que a geração aí, o Bruno, tá com 21, Bruno, ou 22? 21, 21. 21. Faço 22 Cara, daqui um mês e meio. eu com 21 anos, eu acredito que eu não tinha a maturidade que você tem, como muitos outros jovens hoje em dia têm. Eu, com 21 anos, eu ainda estava muito perdido. Eu tinha uma pressão absurda em cima de mim, do tipo, cara, faz faculdade, faz qualquer coisa. Você acabou, terminou o colegial, já tem que fazer um cursinho, já tem que estudar, já tem que fazer. Então, cara, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida. Então, quando eu comecei a treinar, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que eu, por exemplo, treinando na academia, eu já consegui ajudar as pessoas, né? Como eu sempre gostei de estudar a respeito, eu vi um cara ali na academia que estava meio perdido, fazendo as coisas erradas, me aproximava, falava. Então, quando eu percebi que era algo que eu gostava muito e que era algo que, de certa forma, eu conseguia impactar a vida das pessoas, eu falei, meu, é isso, cara, é isso. Para que eu vou ficar quebrando a cabeça, estudar, pensando em qual faculdade vai me dar mais dinheiro, sendo que, no fim das contas, eu não vou estar feliz. Então, acho que a virada de chave foi aí. Foi quando eu uni ali o fato de eu gostar muito do que eu estava fazendo e eu poderia ajudar as pessoas, né, tirar algum tipo de benefício, posteriormente também, obviamente, econômico disso. Foi a viradinha de chave aí. Massa. E aí, agora, seguindo nessa pergunta do que foi a virada de chave, o que que te fez seguir o caminho natural? Tipo, o que que fez definir, tipo, pô, beleza, esse é o caminho a seguir, porque como tu falou no início, tu teve também referências do fisiculturismo com drogas. Eram as pessoas que tu inicialmente ali se espelhava na academia, que tu acompanhava, que tu curtia. O que que fez tu mudar de caminho e escolher esse lado? Então, cara, eu acho que pode também ter sido uma somatória de fatores. Com certeza, acho que em primeiro lugar os princípios, né? Sou um cara que, pô, eu nunca, jamais pensaria em fazer um esporte o qual eu tenha que abdicar da minha saúde, fazer algo que, pô, a gente tem que, não adianta aqui ser sem demagogia, tem coisa certa, tem coisa que é errada. Então eu sempre considerei aquilo errado na minha visão. Eu sempre falei, cara, isso aqui, pô, não é legal, sabe? Eu não quero isso aqui para as próximas gerações, não quero para o meu filho, não quero para meu familiar. Se eu tivesse um primo que estava fazendo isso, eu ia falar, pô, cara, não faz isso. Do meu jeito que eu falo para meus primos, cara, isso aí que você está fazendo tá errado, pô, tira esse cigarro da boca, não fuma, se cuida. Então eu sempre tive essa visão, né? Além dos, obviamente, só olhar e falar, cara, que físico top, que físico legal, tá? Que dedicação. Não, tem que ter um propósito por trás disso, tem que ter uma coerência. Então, uniu isso ao fato de que, pô, eu sempre fui um cara muito tranquilo, nunca usei nada, nunca usei nenhum tipo de droga, nunca fumei, nunca bebi. Falei, cara, qual que é o sentido de eu nunca ter feito isso e agora que eu comecei a treinar musculação, eu começar a usar droga, cara? Tipo, não entrava na minha cabeça. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar mais também. E qual foi a pergunta em si, Bruno? Foi essa? Só para se eu me perdi Foi aqui. um pouco disso. O que que te fez decidir seguir nisso? O porquê? Sim, então, eu acho que foi isso. E aí, então, aí que acontece, é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Que não adianta a gente só, porque eu já era meio conscientizado, né? Não é normal, tem pessoas que não são, tem pessoas que simplesmente não têm já essa consciência. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, deixa eu pesquisar para ver se tem alguma solução para mim. E foi quando eu pesquisei aqui na Espanha e vi que tinha. Então, isso para mim foi, caralho, então, pô, perfeito, sabe? Eu tenho opção, eu sou conscientizado, vamos para cima. Agora, se o cara, por exemplo, tem a consciência e não tem a solução, não dá certo. Se o cara tem a solução e não tem a consciência, também não dá certo. Então, acho que a minha sorte foi ter vindo para a Espanha nesse sentido. Porque senão, no Brasil, naquela época, realmente, a gente não tinha nenhuma opção desse tipo. Sim. Não, e a gente começou a ter só recentemente, né? Foi ano passado que chegou a IMBA aqui, só ano que vem que a princípio chega a WNBF, então Sim, sim, realmente é algo que é muito recente. sim. E aí, cara, falando um pouco sobre a tua estrutura hoje, né? Tu falou, pô, chegou na Espanha sem saber ao certo ainda o que fazer, como é que ia ser, começou estudando administração, depois foi ali se encontrando cada vez mais nos treinos, foi pro lado da educação física. Como é que foi essa trajetória agora falando de carreira, não inicialmente agora falando de carreira profissional mesmo, não carreira no esporte em si?
Sim, cara, então, o que aconteceu? Depois que eu comecei a estudar, né, me formei, fiz os cursos que me possibilitaram poder trabalhar e desempenhar a função, o primeiro lugar que eu fui procurar emprego foi na academia onde eu treinava. Eu fiquei amigo do dono, né, e eu falei, cara, eu quero muito começar a fazer a prática da teoria que eu já sei, né? E ele me deu uma oportunidade. E aí eu comecei a trabalhar nessa academia que fica no sul de Madrid, numa cidade, é uma cidade pequena relativamente, chama Aranjuez, mas a academia em si é grande, tem uma estrutura legal. Então era a única academia, é a única academia grande daquela cidade, então muita gente frequentava lá. E, cara, comecei a trabalhar lá, comecei a dar aulas, comecei a dar aula meio que de funcional, porque na época era o que a vaga que tinha para mim ali disponível. Então eu treinava ali bastante as senhorinhas, os senhores maiores, mais velhos, que queriam fazer uns treinos assim mais funcionais. E aí, quando surgiu a primeira oportunidade, eu sempre falando pro dono da academia, cara, a minha área, eu tô fazendo isso, mas a minha área é musculação, eu quero trabalhar, pô, o que eu gosto é ali, tá na parte realmente de musculação. Ele falou, eu sei, mas a gente não tem essa opção. Bom, um dia surgiu a possibilidade de eu ir para lá, cara, eu agarrei com todas as minhas forças, o cara viu que realmente era aquilo que eu amava, e em pouco tempo o cara já me transformou ali no gerente, né, no cara que controlava toda a parte de musculação da academia, e no meio tempo, obviamente, isso, quando você está numa academia, você é um monitor ali da sala, vão surgindo muitas pessoas interessadas em falar, pô, você faz treinamento pessoal, eu já misturando espanhol com português aqui, você faz treinos personalizados, e aí eu comecei a trabalhar com isso também, né? Comecei a atender gente, também no meio tempo, no Instagram, meu Instagram sempre teve uma certa relevância, ele não aqui tem hoje, né? Mas muita gente me procurava, então comecei a fazer um pouco disso, tinha ali meu salário, trabalhava na academia, e também tinha minha consultoria online, que na época era uma coisa ali bem, enfim, para pouca gente, né? E também tinha meus treinamentos ali personalizados na academia presenciais. E, cara, comecei a trabalhar assim. Massa. Inclusive, já me falou de consultoria. A princípio, esse episódio para estar indo ao ar dia 1º de agosto, imagino eu. As vagas abrem dia 6 de agosto, né? Quem quiser Já entrar seja. é JDM Team, isso? Eu mudei agora o branding, é De La Madrid Team. Ó, então, quem quiser entrar pro De La Madrid Team, vagas abrirão dia 6 de agosto. Quem quiser entrar pro BM Team, ou o QR Code tá em algum lugar na tela, ou vai ter link na descrição, não sei exatamente como é que vai ser. Ó, o Filipão botou na tela o QR Code. Então, é isso aí. Show. E quem quiser apoiar também já o Nericast de primeira, cupom Brunão na Growth, sempre apoiando ali esse trampo fenomenal. Cara, outro detalhe que eu queria ver contigo, que assim, quem te acompanha lá no Insta já deve ter visto em algum momento comparativo do teu físico antes e depois. Só que o bacana é que, ao menos as fotos que eu vi, são várias tu comparando, por exemplo, teu físico de 4 anos atrás e o teu físico agora. Mas pelo que tu relatou aqui enquanto a gente tá conversando, tu já frequenta a academia, né? Não sei exatamente como é que era a rotina de treinos, mas tu frequenta a academia há pelo menos 7 anos, dentro do que tu falou. Sim, E a mudança, e tipo assim, tu pega. Uma pessoa bota na cabeça um físico de 7 anos, dá pra ter o teu físico como ideal, o teu físico de hoje como ideal. Só que se a gente sim, for pegar no papel o que aconteceu, o teu físico, ele mudou da água pro vinho, é de 4 anos pra cá. sim. Então, o que que aconteceu, o que que acontecia antes desses 4 anos, o que que tu fazia, o que aconteceu depois, pra ele ter mudado tão drasticamente, pra ter tido a evolução que teve? O que a gente fala sempre, né, Brunão? Parei de realmente minhas referências, como eu falei no começo, mudaram. Então, aquele treino tipo que eu via desde os Zis fazer até o Jeff Sage, até todos os marombas que eu conhecia no YouTube, eu simplesmente ia para academia e decidi o que eu ia fazer na hora, né? Como a maioria das pessoas, até pouco tempo atrás no Brasil, até a gente começar a falar muito disso, faziam, e muitos ainda fazem, né? Era aquele tipo de treino, pô, hoje é peitoral, fechou. Então, decidi ali o que eu ia fazer, eu gosto desse, gosto daquele, vou fazendo, e é isso. Busco o pump, né? Senti que eu tô com um pump legal, então acabou, o treino tá feito. Então, cara, meu treino basicamente até eu chegar na Espanha, e por sinal, no primeiro ano que eu morava na Espanha foi esse. Assim, eu comecei a mudar esse treinamento realmente de 4 anos para cá, de 4, 5 anos para cá, 4 anos e meio, que foi quando eu comecei a realmente entender o que é treinar, né? Que é o que a gente fala hoje em dia, de buscar realmente ser cada vez melhor naquilo que a gente está fazendo. E para eu poder ser melhor, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu quero melhorar algo, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Então, comecei a anotar minhas marcas, comecei a realmente visar sobre a sobrecarga progressiva. E, cara, foi aí que meu físico
fez assim, pô, era isso que precisava. De certa forma, talvez eu não considero que esses anos que eu frequentei a academia tenham sido totalmente nulos, porque, obviamente, dá uma boa base, né? Eu já sabia fazer os exercícios, minha técnica já era relativamente boa, eu só não aplicava os conceitos que a gente sabe que devem ser aplicados, né? Sim. Meu, e tu vê como isso é engraçado, né? Relacionando isso, eu postei acho que uns 4 dias atrás, aquele post até que eu te mandei no Whats, mostrando ali, exemplo, o meu físico e o físico de alguns dos atletas ali do topo do fisiculturismo natural. E tiveram muitos comentários ali no vídeo falando somente, pô, mas isso aí daí é só para quem tem genética, é só para quem tiver a genética ali, né? Obviamente, né? A gente tá falando do topo do fisiculturismo natural. Então são as pessoas que são geneticamente privilegiadas que estão ali, porque a gente tá falando de um contexto onde, teoricamente, todo mundo faz um bom treino, uma boa dieta e tem uma boa dedicação. Só que qual que é o ponto? A maioria das pessoas, ela não exploram o potencial genético delas. E tu é uma prova disso, porque, pô, vai pegar o tempo de treino que tu tinha antes, o físico que tu tinha. Até, Filipão, não sei se tu não consegue puxar aí no. Tem post no Insta que tu saiba mais ou menos de cabeça, Filipão, lançar aí na tela o antes e depois? Cara, eu acho que tem um recente meu, não tão recente, mas meio recente. Se rolar um pouquinho para baixo, acho que aparece. Vai, se tu achar aí, Felipe, lança, senão, pessoal, vai lá no Insta do Jaime depois, vocês conseguem ver, só pra ilustrar isso que eu tô falando, porque, cara, realmente ilustra muito isso, de que, tipo assim, se tu não, exemplo, não tivesse tido essa virada e passasse a fazer o certo, né, pô, treinar ali com as bases do natural bodybuilding, tudo isso dentro do treino, seria uma das pessoas com um potencial genético bom, mas que não estava ali sendo explorado. Isso é o que eu vejo que acontece com muita gente hoje. Então, pô, Sim. muita gente que não faz um bom treino, não faz uma boa dieta, e aí o cara vai lá e comenta no Insta, ah, mas isso aí também, um físico desses é para quem tem uma genética boa. E aí, às vezes, tem uns que ainda lançam, tipo, ah, quem não tem genética boa aí acaba tendo que recorrer aos fármacos, acaba tendo que recorrer aos esteroides, às drogas. E, e aí é justamente esse o ponto, né? Tipo, quantas pessoas que já não optaram por esse caminho em vez de antes, sei lá, o cara buscar um acompanhamento de treino, acompanhamento de dieta, ou buscar estudar mais a fundo sobre as coisas que ele tá fazendo que estão erradas, em vez de buscar o caminho mais fácil, sabe? Cara, é que é exatamente Então, isso. Acho que junta essas duas coisas, né? Junta o fato de que aqui a gente também não quer falar para você que natural é mais fácil. Pelo contrário, natural é mais difícil, né? exato. Demora mais, é mais difícil. Aí junta o fato de que o esteroide, sim, dá resultado. O esteroide, ele vai dar aliás, ele ajuda muito. Então, junta o fato de que o cara, Pô, só te ele. interromper rapidinho. O Felipe botou aí na foto. Aí, Então, é como vocês podem ver, ó, tipo, o shape do Jaime, eu percebi que agora eu me liguei que eu tava falando do Jaime o tempo inteiro antes. O shape do Jaime antes, tipo, era um físico também, um físico bacana, de maneira natural, mas é o físico que tu vai ver ali, pô, a maioria da gurizada que tá hoje treinando ali, tem, tipo, seus 4 anos de treino, já tem essa rotina de adesão à academia, olha e vê como um físico atingível, entende? Então, e a diferença que teve de um lado para o outro foi justamente essa questão de fato, explorar o potencial genético. Então, imagina quantos de vocês que estão assistindo aqui que olham e vê, bah, eu tô no físico ali do Jaime da esquerda, ou tem na cabeça de, pô, esse é o físico que eu posso alcançar, é o físico do Jaime. Mas, na sim, verdade, quando vê se tu for lá e tu obtiver o conhecimento, manter a mesma dedicação, enfim, pode ser que tu tenha um potencial genético similar aí, tu não sabe simplesmente porque tu não foi atrás para explorar ele. Então, isso é muito exatamente. massa. Cara, é porque nessa foto aqui da esquerda eu já treinava consideravelmente há bastante tempo. Então, o que vocês têm que ver, porque muita gente vai falar, pô, mas esse físico da esquerda aqui já tá bom, queria eu ter esse físico. Muita gente me fala isso. Mas o que vocês têm que ver é a Uhum. diferença gritante que deu em pouco tempo de um físico para o outro quando eu comecei a aplicar o que a gente. Comecei a aplicar as técnicas, cara. Vai cortar aqui e falar quando eu comecei a aplicar, é foda. Quando eu comecei técnicas que devem ser aplicadas, né? Então, a diferença como o físico responde. Porque, cara, não tem outro caminho. Se você quer que o seu físico melhore, não tem como você fazer as coisas de forma aleatória, que é o que o Jaime da esquerda ali fazia quando tinha esse físico. Cara, muito massa. Eu não tinha visto esse post ainda. Depois eu Vou vou te tirar lá dos amigos, então. curtir e dar o meu comentáriozinho. Oi? Vou te tirar dos melhores amigos, você não me acompanha direito, safado. Cara, mas nessa Então, não, parte aí eu acho que. deixa eu só concluir, Diga. Bruno, o que eu ia falar é que é Ah, é justamente. exato, eu te cortei, desculpa. Não, imagina. Porque eu ia falar que o que acontece no Brasil, e que eu acho que aconteceria em qualquer país onde não tem tanta informação paranaturais, né? É que junto o fato de que realmente o esteroide te ajuda e vai te ajudar muito pelos relatos que você vê, pelos resultados que você vê, e que natural é mais difícil.
Só que você é natural, além de ser mais difícil, você está fazendo as coisas erradas. Então, óbvio que a tentação para usar vai ser muito maior, porque você vai querer usar aquilo porque você não vê resultado. Mas não é porque você não vê, não é porque você não vê resultado que é porque você é natural. Você não vê resultado porque você é natural e não está fazendo as coisas certas, né? Então, acho que junta essas duas coisas que se a gente conseguir trazer, que é o que a gente está fazendo aqui, mais informação, com certeza a galera vai conseguir ter melhores resultados e por conta disso se motivar mais, né? E querer seguir de forma natural. Exato, e esse é um ponto que eu comento ainda ali no Instagram, que é justamente isso. Querendo ou não, nos últimos anos, a gente teve um crescimento exponencial do. Eu falar fisiculturismo, mas eu digo no lifestyle de musculação no geral. Tipo, foi um estilo de vida que, cara, teve um crescimento exponencial. Tipo, hoje, qualquer academia que tu vai, tem gente de todas as idades ali dentro, sabe? De fato, buscando na academia essa questão de estética, de um corpo bacana, sem ser aquela coisa antes que era, por exemplo, como tu mencionou, mais do funcional. Então, tipo, pô, o senhorzinho, a senhorzinha que tá lá buscando uma qualidade de vida melhor ali na terceira idade. Então, a gente teve esse crescimento exponencial e ele foi encabeçado aqui no Brasil, principalmente pelas pessoas que são usuários de esteroides anabolizantes, pelas pessoas que usam esse tipo de droga para melhora da performance, para obter ali resultados estéticos. E aí, consequentemente, sendo essas pessoas as que encabeçaram o crescimento, é natural que elas tenham a maior parcela da mídia, vamos dizer assim, né? Que elas sejam as mais acompanhadas, que elas sejam as referências. Sim. E entendo, pessoal, não tô aqui fazendo uma crítica se tu acompanha o fulano, o ciclano, enfim, quem quer que seja, tá? Mas a partir do momento que as pessoas que mais são acompanhadas são as pessoas que usam esteroides anabolizantes, é normal que elas vão passar o contexto de treino que elas executam, o contexto de dieta que elas executam, e aí acontece que a gente entra naquele círculo vicioso de, pô, quem que é a maior parcela da população? É quem treina de forma natural e quem não quer usar esteroides anabolizantes. Então, o cara que não quer usar isso, ele vai lá e consome o conteúdo de quem usa e que, obviamente, fala de um contexto diferente, e aí o cara quer se basear no contexto daquela pessoa que usa para trazer pro dele, sabe? Exato. Então, acaba acontecendo justamente isso. Exato. E é esse o ponto que é bem como tu falou, tipo, a tendência que eu vejo de cada vez mais de crescimento dessa parte do lifestyle natural, vamos dizer assim, né? E, consequentemente, tipo, a gente já vai vendo. Hoje não é tão quando eu posto lá, por exemplo, que não é para o cara ficar fazendo descanso curto toda hora, que não é para o cara que existe uma diferença de volume, principalmente recuperação, em quem usa droga e quem não usa, já não é algo que gera tanto impacto dentro, obviamente, ali da minha audiência, né? No nosso Mas é nicho. algo que É, exato, no nosso Às vezes nicho. Mas é algo que cada vez mais a gente crescendo vai se espalhando e outras pessoas vão entregando a mensagem, então, consequentemente, cada vez mais essa conscientização vai se criando. sim, com certeza. Inclusive, é algo que, já fazendo um gancho aqui nesse assunto, isso já tá transbordando para fora do meio natural. Já tem muitos atletas hormonizados que treinam usando base do que a gente utiliza no fisiculturismo normal. Porque isso veio lá de fora também. Só que o que acontece, cara, que eu percebo, e aqui, novamente, talvez soe um pouco polêmico, mas se você reparar, os maiores coaches não que utilizam essas técnicas, aliás, os coaches que utilizam essas técnicas são coaches pequenos, não são coaches de renome, não são os coaches que têm os grandes atletas, porque, infelizmente, se você pegar dois atletas hormonizados, que um treina com sobrecarga progressiva, com intensidade, anotando marcas, e você pega um cara que não treina, a diferença não vai ser tão grande como se você pegar um natural que faz isso e um natural que não faz isso, né? Isso é algo que as pessoas Uhum. não percebem, mas acontece muito. O cara hormonizado, ele consegue tirar muito benefício de um treino que um natural não tira, né? Um treino metabólico ali. Então, quando um cara é um hormonizado e ele começa a aplicar a teoria do que funciona para naturais, o impacto não é tão grande no físico dele como é no físico de um natural, né? Isso é curioso também. Exato, isso é um ponto que é muito relevante. É. Cara, por fim, eu acho que uma coisa que é bacana a gente trazer, tu já trouxe por cima ali, né, a questão de sobrecarga progressiva, anotar as marcas, enfim, mas a gente falou por cima ali na questão do teu físico, que antes tu fazia as coisas erradas, tu te baseava no que o restante do pessoal fazia, então treinos mais metabólicos, etc. E tu deu essa palhinha por cima agora do que é o certo, do que tu faz hoje. Queria que tu colocasse assim pra gente, obviamente não vai ter como dar, né, uma aula aqui, porque senão a gente ia fazer 3 horas e meia de podcast. Mas passar por cima, tipo assim, ó, coluna do errado, coluna do certo. O que o Jaime errado fazia, o que o Jaime certo faz?
Tá. Acho que primeiro de tudo, né, treinar de forma aleatória, né, errado, no plano errado, que era o que eu fazia. Eu treinava no feeling, decidia os exercícios que eu ia fazer ali mais ou menos na hora, aqueles enfim, eu mudava o tempo inteiro também. O meu treino era voltado muito mais ao estresse metabólico, né, do que a tensão mecânica. Então, um treino com repetições mais altas, né, um treino que realmente me dava uma boa sensação aguda, né, uma sensação boa ali no treino. E que mais? Que mais? De treinamento, acho que talvez seja isso, né? E o certo foi quando a gente tirou a aleatoriedade aí do meu treinamento, né? Eu passei a realmente controlar tudo aquilo que eu estava fazendo, fazer um planejamento, falar, olha, durante esse tempo eu vou seguir isso aqui, não vou mudar. E a partir daí, começar a melhorar em tudo aquilo que eu fazia, né? Então, só quando você é iniciante já faz essa mudança. A periodização vai te ajudar no começo, se você começar a fazer a sua periodização desde o começo? Vai, a periodização nunca vai atrapalhar. Mas não há necessidade de você periodizar, porque só de você implementar essa intenção de ser melhor a cada treino, a mudança já é grande. Porém, pessoal, isso é importante ressaltar, as pessoas acham que é assim, pô, comecei a fazer a sobrecarga progressiva, comecei a avisar a progressão de carga, em 1 mês, 2 meses eu vou ver o resultado no meu físico. Não, não é assim. A hipertrofia é a última coisa, é a última adaptação que o seu físico vai ter, né? O seu físico, a última coisa que ele quer é construir mais massa muscular, porque a massa muscular é um fardo para o seu físico. Então, você vai ter outras adaptações, vai ganhar força, né? Questão do sistema nervoso central, tendão vai melhorar, vai ficar mais forte. Por último, a massa muscular vai vir. Então, isso também, o bom para mim é que eu não desisti. Eu falei, cara, é legal eu ir treinar todo dia e ter uma marca a superar. Eu sempre fui um cara que gostei de esporte, né? Então, quando você faz outros esportes, você tem ali futebol, você tem o dia do treinamento, o dia que você vai tentar melhorar o seu passe, outro dia que você vai melhorar o cruzamento, finalização. Então, trazer essa visão esportiva para a musculação, para mim foi, cara, foi também uma virada de chave muito legal, que me motivava ainda mais, né? Porque realmente, pô, treinar meu gesto atlético, treinar meu agachamento, incluir os básicos, incluir levantamento terra, agachamento, supino reto, era algo muito legal, né? Dava mais sentido para aquilo que eu estava fazendo do que você ir lá e, pô, treinar no pump, porque você vai sair à noite e quer que a camiseta feche no seu braço, que era o que eu fazia quando eu era adolescente. Então, é, Cara, mas acho acho que que é era isso. bem isso. Essa questão mesmo até de tipo, treinar com aleatoriedade é algo que seguido eu lanço quando eu lanço enquete ali no perfil, uma das perguntas que eu mais faço é justamente essa, tipo, pô, com qual frequência você troca o seu treino? E aí sempre bota ali, tipo, uma semana, a cada mês, ou de 8 semanas ou mais, né? E aí sempre tem E gente que marca ali no toda semana, meu, exato, é muita gente, tipo 25%. E eu fico, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá fazendo, sabe? Porque para sim, nós já é algo que é muito, tipo, é uma disparidade muito grande do que a gente faz. Então fica muito fora da realidade. é, Mas, cara, acho que a gente bateu por cima um pouco dessa questão agora, né? Tipo, do certo, do errado. A gente bateu em cima da tua carreira profissional, mas a gente não bateu em cima da questão da tua vivência como atleta, né? Então, como é que foi para tu começar a. A gente bateu por que tu decidiu o caminho natural, mas não, pô, quando tu começou a ter o estímulo de competição e sim, como é que foi essa trajetória? sim. Então, cara, foi em 2020, eu cheguei na Espanha em 2017, treinei ali 2 anos, né? E foi em 2020, depois da pandemia, cara, por incrível que pareça, eu treinei em casa, assim, e aí eu lembro que as academias na Espanha voltaram em junho de 2020, depois do Covid. E, cara, eu fiz uma preparação de junho a setembro para competir na minha estreia. E como é que foi? Foi justamente acompanhando muito fisiculturismo e falando, cara, não é possível que eu não tenha opção de competir sem fazer o que esses caras fazem. E aí foi quando eu comecei, nesse ano, acho que eu comecei a pesquisar mais sobre o fisiculturismo aqui na Espanha e vi que tinha a federação que era uma federação que tinha aqui do lado de casa. Não do lado de casa, né? O evento ia ser do lado de casa. E aí eu falei, cara, vou me preparar. Já era aqui na Espanha é verão, justamente em julho, agosto, setembro, né? São os meses de verão. Então eu já estava controlando mais a minha alimentação para estar mais seco ali para a praia, né? Para ficar com o BF mais controlado. E eu Uhum. falei,
ou vou me preparar para essa competição aí em setembro. Olhei as fotos, o típico, né? Quando você vai competir, a primeira coisa que você faz é olhar as fotos dos caras para ver se você tá bem o suficiente, né? Aí eu olhei as fotos e falei, cara, dá para ir? Acho que eu consigo fazer um estraguinho ali, hein? Cara, foi assim. Aí competi em setembro de 2020, na Federação AECN, que é uma federação aqui espanhola, que é uma federação que hoje em dia eu já não voltaria a competir lá, porque eu sei que os controles antidoping não são feitos da maneira que eu gosto, né? Que eu acho que tem que ser feitas. E, cara, fui campeão sub-25 em fisiculturismo. Inclusive, o Bruno não sabia até pouco tempo atrás que eu tinha competido no bodybuilding. Pois é. Colocando as pernas para o jogo, que não são meu ponto forte, mas enfim. Deu bom. Também não tinha muita gente, acho que eram 4, 5 atletas novinhos como eu, né? Com menos de 25 anos. E aí depois eu competi em Men's Physique nesse mesmo evento. E aí sim, já eram 18 atletas e eu fui campeão Men's Physique e ganhei também o cartão profissional dessa federação. Massa, top. E aí, como é que foi depois a tua trajetória dentro da WNBF? Foi no primeiro campeonato que tu subiu na WNBF que tu já levou pra card? Não, então, aí como é que foi? Aí terminou essa competição, eu me preparei sozinho, né? Me preparei tudo que eu tinha estudado, né? Eu falei, agora eu tenho que, cara, na primeira competição eu tenho que eu me preparar, não tem outra opção. Me preparei, deu bom. E aí o meu preparador hoje atual, ele me viu nessa competição porque ele também tinha atletas dele, né? E aí ele falou, cara, por que você não deixa eu te preparar? E por que você não compete em vez de competir nessa federação aqui que pô, você já levou tudo? Por que você não vai para a federação realmente onde você vai ter tipo Peraí, você tá me vendo? Não, você sumiu. Voltou. Tá. Por que você não vai para uma federação onde você vai ter um nível ali que você vai suar muito mais para poder fazer um estraguinho ali? E aí foi quando ele me apresentou a WNBF, que não sei por que eu não vi a WNBF. Ah, eu lembro por quê. Porque a WNBF na Espanha não fez evento no ano de Covid. Foi por isso que eu não competi lá. Então, o primeiro evento foi em 2021. E aí, cara, aí sim, eu peguei, pô, já fiz um offzinho mais legal. Foi quando eu realmente comecei a ter um espírito mais de atleta, né? Falei, bom, vai ter agora esse foco aqui, vai realmente ganhar massa muscular. O que, para um natural, é difícil em pouco tempo, assim. Normalmente, os atletas naturais, inclusive, mais ainda os profissionais, eles fazem um off de pelo menos 2 anos, né? Eles ficam, não competem, eles fazem intercalado, né? Compete um ano, não compete outro. Compete um ano, não compete outro. Nesse ano, eu competi seguido. Então, 2021 me preparei, já com esse preparador, subi no campeonato da WNBF Espanha, que é o campeonato assim com o maior nível que tem, acho, talvez da Europa. É um nível assim absurdo. E aí, cara, fiquei em segundo lugar na minha categoria em Men's Physique, também eram mais de 20 atletas. Hoje, olhando para trás, muito feliz. Na época eu fiquei puto, eu fiquei bolado, falei, porra, não sei o quê. Mas hoje em dia eu percebo que pô, foi um resultado incrível. E depois da Espanha, nesse mesmo ano, como eu fiquei em segundo lugar e que eu queria era ganhar o Procard, eu falei, cara, não acredito, bateu na trave. Eu já estou num ponto de competição legal, eu vou procurar outras competições aqui na Europa para tentar ganhar o Pro. E aí eu fui para a Suíça competir. Fui para a Suíça, cara, foi depois precisaria de um outro podcast para a gente contar essa história da Suíça, que realmente foi a viagem mais assim absurda da minha vida. Na época, cara, eu tava meio com a grana meio apertada, porque, enfim, motivos pessoais. E aí a gente foi para a Suíça, que é simplesmente o país mais caro, eu acho que da Europa, para competir. E aí, cara, aconteceu várias coisas lá, enfim, depois eu conto para você numa outra ocasião. Ganhei a competição, cara. Fiquei em primeiro lugar no Men's Physique e não ganhei o Procard por questão burocrática. A federação lá da Suíça, se não tem pelo menos 8 ou 9 atletas na sua categoria, eles não te dão o Procard. E na minha categoria acho que eram 7, precisava de 8, eram 8, precisava de 9, alguma coisa assim. Então, cara, fui para a Suíça, gastei uma grana absurda, ganhei a minha categoria e não ganhei o Pro. Mas enfim, aí sim, eu fiquei puto, falei, cara, enfim, não tem muito o que fazer, né? Tentei ali conversar com o presidente, falar, pô, acredito que eu tenha nível para ser pro, ganhei a competição, fiz isso, fiz aquilo, não deu certo. E 2022 novamente fui competir já com sangue nos olhos para ganhar o Procard. E aí fiz a melhor preparação da minha vida, de longe, assim, acho que o físico que eu mais gosto que eu apresentei foi o físico que eu apresentei na França, que foi que eu ganhei no meu Procard, que para Men's Physique eu levei um condicionamento bom, não era o melhor condicionamento do palco, mas era um condicionamento muito bom, que por conta dos outros atributos do meu físico me levaram a ganhar o Pro ali. E aí, em 2022, ganhei o Pro na França, depois de 2 meses fui competir nos Estados Unidos no Mundial da WNBF em Los Angeles.
O Mundial, como é que foi? Cara, o Mundial foi incrível, foi pô, a viagem mais da hora que eu já fiz na minha vida, foi sensacional. Assim, o evento em si, isso é legal até a gente falar, porque assim, cara, aqui na Europa os eventos têm um nível assim absurdo. Nos Estados Unidos, eu não sei se porque no ano que eu fui competir agora em 2022 eles tiveram que mudar de última hora o, o lugar que ia ser feito. Eu achei os eventos daqui, não nível de atleta, tá? Nível de atleta de lá é um absurdo porque reúne os melhores do mundo. Mas Sim, a competição em si da Europa aqui, as que eu participei, eu achei melhor. Mas o que foi no incrível sentido de lá na, organização do evento, isso. que é inclusive algo que a gente tem que para o Brasil, que o Bruno, inclusive, está envolvido em todo o projeto, a gente tem que utilizar muito o que eles fazem aqui na Europa para fazer um evento no Brasil. Porque tem que ser o evento que os caras vão pirar, assim. E nos Estados Unidos não foi assim, mas o evento em si foi muito bom por conta da competitividade, do nível. Eu fiquei em quarto lugar na categoria profissional. Já quando você é profissional, cara, Tá. o nível é assim, é outro. É bizarro mesmo. Todos os profissionais, na visão da maioria dos brasileiros, todos são fake nets, porque realmente é algo que Sim. impacta muito. Impacta quem não conhece, quem não sabe sobre o fisiculturismo natural. O cara vê um físico de um profissional, ainda mais um bodybuilder profissional da WMBF, o cara fala, impossível, não tem como, né? Se bobear até o Rodrigo Góes sair lá, ele ia falar, não, Rodrigo Góes não, porque ele já competiu de natural, Sim. ele sabe o nível que tem. Mas realmente é um nível absurdo, que impacta muito, assim. E a viagem depois foi um absurdo, porque pô, encontrei o Ícaro lá, tinha todos os atletas naturais. Isso é legal falar também pro É que pessoal. foi bem congruente ali com o Natural Olímpia também, né? Que é o Mundial da IMBA. O da Imba foi em Las Vegas e o meu foi em Los Angeles, mas depois o Ícaro ele estava fazendo um tour ali pela costa oeste dos Estados Unidos e a gente se encontrou. Mas o que eu ia falar? Ah, sim, Falar então, sobre a viagem restante. então, que é legal a gente falar também, cara, que foi uma coisa que me impactou muito no fisiculturismo natural, que inclusive eu já falei isso pro Bruno, que, cara, os eventos naturais, eles são muito mais leves. Eu já fui, cara, quando o Brandão veio para cá, quando o Fê Franco veio para cá, eu já fui em vários eventos aqui de cara que usa esteroides, sabe? Os eventos naturais é outra pegada. A família que está assistindo tem um clima diferente. Os competidores em si no backstage estão tipo falando assim, cara, você viu ali aquele preparador é o que treina com a metodologia tal, aquele preparador ele, mano, é famoso porque ele usa a estratégia tal, ele usa o linear load, o outro usa o inverse load. Tipo, os caras estão falando de metodologia ali, porque realmente o que vai diferenciar o primeiro e o segundo. Todo ali tem uma genética muito pica. Todo mundo que tá ali é muito bom. O que vai diferenciar é a finalização que o cara fez, é a metodologia de treino que o cara fez no off-season, as cargas que ele move, qual que é o agachamento dele, qual que é o press militar dele, entendeu? Que é algo que no fisiculturismo normal não tem. No fisiculturismo natural é tão Uhum. aleatório, né? Que realmente você não consegue saber o porquê tá, todo mundo ali tem a genética boa, mas e se o cara ali, porra, fez um blast and cruise melhor que o outro? E se as doses do outro, o cara respondeu melhor aquela droga e o outro não? Então, isso não tem, né, no fisiculturismo natural. E é algo que eu gosto muito e que, pô, enfim, é muito legal. Massa, show de bola. Aí, esse físico é o físico que tava um pouco pós. Era quantos dias depois do Mundial esse físico aí? Um dia, um dia depois do Um Mundial, dia acho. depois. Massa, É, esse físico muito top. aí, tava sequinho. Muito, cara, eu arrastei uma preparação, eu senti que eu perdi muita massa muscular, né, por isso que eu falei que, assim, em Los Angeles eu tava com um ponto melhor de condicionamento, mas a meu aspecto condição, volume da França eu gosto mais. Top. Da França é esse de bermuda amarela, né? É, esse aí. Top. Tava com um volume melhor. Massa demais. Cara, eu acho que a gente bateu bastante coisa aqui. Muito provavelmente teremos outros episódios com o Jaiminho aqui no podcast, né? Não faltarão oportunidades, imagino eu. Meu, eu queria te agradecer bastante por ter reservado aí um bloquinho de horário, ainda mais agora, né? Que, pra quem não sabe, o Jaime é papai, então tá aí de licença cuidando da pequena. Então, obrigado por ter tirado um tempinho aí pra gente trocar essa ideia. Espero que vocês tenham acompanhado aqui o episódio, tenham curtido bastante. Se por algum acaso vocês me seguem, mas não seguem o Jaime ainda, já corram lá no Insta dele, já fiquem por dentro que sempre tem conteúdo muito bom.
E isso aí. Quer dar algum recado? Eu? Não, acho que é isso, Isso. pessoal. Acho que é isso. Vocês têm que natural é o único caminho para vocês seguirem. Eu acho que a gente tem que fazer esse esporte que é tão bonito, crescer cada vez mais. Eu sei que é difícil para muita gente ter essa percepção, porque o fisiculturismo natural ainda não está realmente firmado no Brasil. Então, é por isso que a gente está com muita vontade de levar a WBF para aí, para vocês poderem ter essa experiência, para vocês sentirem tudo isso que a gente está falando. O Brunão agora vai vir para a Espanha também, vai sentir isso na pele, né? Acho que o Bruno, você não chegou a competir em nenhuma federação natural ainda, né? O Brunão vai competir. Não. Isso é um. Eu acho que a gente em algum momento talvez vai fazer um. Não vai ser um episódio, né? Vai ser mais um monólogo. Mas falando também sobre essa minha trajetória, porque eu competi hoje, até então, apenas em federações com drogas. Então, eu subia ali no palco eu natural contra pessoas que, em sua grande maioria, estavam utilizando ali algum tipo de fármaco e tal. Nas competições regionais aqui do Rio Grande do Sul, né, da IFBB, eu sempre me saí bem, então na minha estreia fiquei em segundo lugar, no meu segundo campeonato peguei top 1 nas duas categorias que eu competi, e aí quando eu fui para São Paulo, aí sim, o nível sobe, em São Paulo eu fiz uma competição só fora do estado, que foi em São Paulo, que aí não peguei nenhuma colocação. E aí eu ia competir na IMBA em fevereiro do ano passado, o campeonato foi cancelado, e depois vou emendar um off agora, ad Ou seja, eterno, você e só vai aí poder colocar a mão no fogo mesmo por você quando você passar o polígrafo aqui, fazer xixi só quando passar o polígrafo na WMF. Mas, pois, isso é um detalhe também, né? Eu não tava prevendo competir esse ano. A minha ideia era só ficar bem de boa aqui, focando principalmente nas questões da empresa. Inclusive, que a codezinho da consultoria tá na tela. Mas justamente porque, cara, tu sabe, né? Todo atleta sabe, tipo, quão demandante é uma preparação. Mas demais. aí, pô, como já me mencionou, a ideia ano que vem é trazer a WNBF para cá. Eu tô apoiando o Jaime junto nesse projeto, ele é o presidente, eu faço parte do quadro de sócios da WNBF Brasil. Então, se Deus quiser, buscar o Procard para conseguir ter um pouco mais de autoridade na hora que a gente for trazer essa federação para cá, porque vai ser muito massa, vai ajudar muita gente. É isso. Show de bola. Sim. É Fechou isso, então. então. Dali, obrigado de novo, meu querido. Um abração. Tchau, Obrigado a tchau. você. Tamo junto. Dali, valeu. Beijo. Oi? Ah, tá. E tu que assistiu até o... Pombo. Engasguei. E tu que assistiu até o final, muito obrigado. Né? Não sei qual plataforma está ouvindo, se é YouTube, se está me vendo no YouTube, se está me ouvindo no Spotify ou no Apple Music, mas independente de qual plataforma seja, clique no botão de seguir ou de se inscrever. Né? Se é no YouTube, deixe teu comentário e é isso aí. Nem sabia que tinha como avaliar no Spotify e Apple Music. O Filipão acabou de dizer que tem como avaliar com 5 estrelas no Spotify e no Apple Music. Então já larga aí as 5 estrelas direto que a gente vai fazer isso daqui, pum, estourar, beleza? Um abraço para vocês, tchau, tchau.